Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/iaudiolivro. Capítulo 16. Orion caça o veado. 10 anos tinham se passado nos campos que conhecemos, e Orion cresceu e aprendeu a arte de Ot e tinha astúcia de Trell e conhecia os bosques e as encostas e os vales das terras baixas. Como muitos outros meninos sabem como multiplicar números por outros números ou extrair os pensamentos de uma língua que não seja deles e colocá-los novamente em palavras da própria língua. E ele pouco sabia das coisas que a tinta pode fazer, como pode gravar o pensamento de um morto através do mistério de anos posteriores, e contar os acontecimentos do passado, e ser uma voz para nós em tempos sombrios, e salvar muitas coisas frágeis dos golpes das eras pesadas, ou trazer a nós, ao longo dos séculos, até mesmo uma canção de lábios há muito mortos em colinas esquecidas. Ele pouco sabia da tinta, mas o toque dos pés de uma corça no solo seco, depois de 3 horas, era um caminho claro para ele, e nada passava pela floresta cuja história Orion não lesse. E todos os sons da floresta eram tão cheios de significado claro para ele como eram para o matemático os sinais e os números que faz quando divide seus milhões por 10, por 11 e por 12. Ele sabia, pelo sol, pela lua e pelo vento, quais pássaros entrariam na floresta, sabia das próximas estações, se seriam suaves ou severas, apenas um pouco depois dos próprios animais da floresta, que não têm razão nem alma humana e sabem muito mais do que nós. E assim aprendeu a conhecer o próprio estado de espírito da floresta e podia entrar no seu abrigo sombrio como um dos animais silvestres. E isso ele conseguia fazer quando mal tinha 14 anos. E muitos homens vivem todos os seus anos e nunca conseguem entrar na floresta sem mudar todo o estado de espírito dos hábitos sombrios da mata. Pois os homens entram numa floresta, talvez com o vento atrás de si, roçam nos galhos, quebram gravetos, falam, fumam ou pisam pesado, e gaios gritam contra eles, pombos deixam as árvores, coelhos saltitam até achar abrigo e muito mais animais do que eles conhecem deslizam com pés macios para longe deles. Mas Orion se movia como Trell, com sapatos de pele de veado e o passo de um caçador. E nenhum dos animais da floresta sabia quando ele chegava. E ele veio a ter uma pilha de peles como Ot, que conquistou com seu arco na floresta, e pendurou grandes chifres de veado no saguão do castelo, no alto entre velhos chifres onde a aranha morava havia séculos. E esse era um dos sinais pelos quais o povo de Ero reconhecia agora como seu soberano, pois não recebiam notícias de Alveric, e todos os antigos soberanos de Er tinham sido caçadores de servos. E outro sinal foi a partida da bruxa Ziru-Onderel que voltou para sua colina. Agora Orion vivia sozinho no castelo, e ela voltou a morar em sua cabana, onde seus repolhos cresciam nas terras altas perto do trovão. E durante todo aquele inverno Orion caçou veados na floresta, mas, quando a primavera chegou, ele guardou o arco. No entanto, durante toda a temporada de canções e flores, seus pensamentos ainda estavam na caça, e ele foi de casa em casa onde quer que um homem tivesse um daqueles cães compridos e magros que caçam. E às vezes ele comprava o cão, às vezes o homem prometia emprestá-lo nos dias de caça. Assim, Orion formou uma matilha de sabujos 4 de pelo longo castanho e ansiava pela primavera e pelo verão. E, em um fim de tarde de primavera, quando Orion estava cuidando de seus sabujos, quando os aldeões estavam em suas portas para observar a duração do entardecer, apareceu na rua um homem que ninguém conhecia. Ele vinha das terras altas, envolto em roupas velhas que se agarravam a ele como se as vestisse a vida toda, e de alguma forma faziam parte dele e da terra, pois eram moldadas pela argila dos campos altos em seu próprio marrom escuro. E o povo notou o passo tranquilo de um andarilho poderoso e um cansaço em seus olhos, e ninguém sabia quem ele era. E então uma mulher disse, é Van, que era apenas um rapaz. E todos se agruparam ao redor dele, pois de fato tinha sido Van quem deixara as ovelhas mais de 10 anos antes para cavalgar com Alveric ninguém em Er sabia para onde. Como vai nosso mestre? Indagaram eles. E um olhar de cansaço surgiu nos olhos de Van. Ele segue a missão, respondeu. Para onde? Perguntaram eles. Para o norte, disse ele. Ainda está procurando o Elflan. Por que você o deixou? Indagaram. Perdi a esperança, respondeu. Eles não questionaram mais, pois todos sabiam que, para procurar Elflan, era necessário ter uma forte esperança, e sem ela não se via o brilho das montanhas élficas, serenas com o azul imutável. E a mãe de Nil veio correndo. É Van mesmo? Indagou ela. E todos responderam, sim, é Van. E, enquanto eles murmuravam juntos sobre Van,
e sobre como os anos e as perambulações o tinham mudado, ela lhe disse: "Conte-me do meu filho." Ivan respondeu: "Ele lhe dera a missão. Não há ninguém em quem meu mestre confie mais." E todos ficaram maravilhados, mas não tinham motivos para isso, pois era uma missão louca. Apenas a mãe de Neil não ficou maravilhada. "Eu sabia que ele faria isso", disse ela. "Eu sabia." E ficou repleta de grande satisfação. Existem eventos e estações que se adaptam ao estado de espírito de todos os homens, embora poucos de fato pudessem se adequar ao estado de espírito enlouquecido de Neil, mas veio a busca de Alveric por Elflan, e assim Neil encontrou seu trabalho. E, conversando tarde da noite com Van, o povo de Er ouviu histórias de muitos acampamentos, muitas marchas, uma história de perambulação inútil, na qual Alveric perseguiu horizontes ano após ano como um fantasma. E às vezes, da tristeza de Van que vinha daqueles anos inúteis, um sorriso brilhava quando ele falava de algum acontecimento tolo que acontecerá no acampamento. Mas tudo era dito por alguém que tinha perdido a esperança na busca. Não era esse o jeito de contar, nem com dúvidas, nem com sorrisos. Pois tal busca só pode ser contada por aqueles que estão empolgados com a sua glória. Pelo cérebro louco de Neil ou pela inteligência lunática de Zen poderíamos ter notícias dessa busca que seriam capazes de iluminar as nossas mentes com algum brilho de seu significado, mas nunca a partir da história, seja feita de fatos ou de escárnios, contada por alguém a quem a missão em si já não conseguia seduzir. As estrelas surgiram, Ivan ainda contava suas histórias, e umas pessoas voltaram para suas casas, sem mais ouvir sobre a busca desesperançada. Se a história tivesse sido contada por alguém que continuava apegado à fé que ainda liderava os andarilhos de Alveric, as estrelas teriam enfraquecido antes que aquelas pessoas se desinteressassem da narrativa, o céu teria se iluminado tão amplamente antes de elas deixarem o narrador que alguém teria dito por fim: "Ora, já é de manhã." E só então teriam ido embora. E, no dia seguinte, Van voltou às terras baixas e às ovelhas e não se preocupou mais com buscas românticas. E, durante aquela primavera, os homens falaram de Alveric outra vez, pensando um pouco em sua busca, falando um pouco de Lirazel e tentando adivinhar para onde ela havia ido e o motivo. E, na parte que eles não conseguiam adivinhar, criaram uma história para explicar tudo, que foi de boca em boca até passarem a acreditar. E a primavera passou e eles se esqueceram de Alveric e obedeceram à vontade de Orion. E então, certo dia, enquanto Orion esperava o verão passar, com o coração voltado para os dias gelados e os sonhos com seus sabujos nas terras altas, Hanok, o apaixonado, surgiu nas terras baixas pelo caminho por onde Van tinha chegado e entrou em Er. Hanok com o coração finalmente livre, sem toda melancolia, Hanok sem aflição, desleixado, despreocupado, satisfeito, querendo apenas descansar depois de sua longa jornada, sem suspirar mais. E nada além disso teria feito Viria, a garota que ele antes desejava, querer tê-lo. E o fim da história foi que ela se casou com ele, que também não foi mais perambular em buscas fantásticas. E, embora alguns olhassem para as terras altas durante muitas noites, até os longos dias passarem e um vento estranho tocar nas folhas, e outros espiassem as curvas longínquas das terras baixas, não viram mais nenhum dos seguidores de Alveric voltando pelo caminho que Van e Hanok trilharam. E, quando as folhas eram uma maravilha escarlate e dourada, os homens não falavam mais de Alveric, mas obedeciam a Orion, seu filho. E, nessa estação, Orion certo dia levantou-se antes do amanhecer, pegou o chifre e o arco e foi até os sabujos, que ficaram fascinados ao ouvirem os passos dele antes que a luz chegasse. Ouviram tudo durante o sono, acordaram e clamaram a ele. E ele o soltou, acalmou e levou para as terras baixas. E para a magnificência solitária das terras baixas eles foram quando os veados estavam se alimentando de grama orvalhada, antes que os homens acordassem. Durante toda a manhã úmida e selvagem, eles correram pelas encostas reluzentes, Orion e seus sabujos, todos se regozijando juntos. E o aroma do tomilho ficou denso no ar que Orion respirava enquanto pisava em seus canteiros largos que floresciam no fim do ano. Aos cães de caça chegaram todos os aromas errantes da manhã. E que criaturas selvagens tinham se encontrado na colina no escuro e o que a atravessarem suas jornadas, e para onde todas tinham ido quando o dia clareou, trazendo a ameaça do homem, Orion adivinhou e ponderou. Mas, para os sabujos, tudo estava claro. E alguns dos aromas eles notaram com focinhos cuidadosos, outros eles desprezaram, e eles procuraram em vão, pois o grande cervo vermelho não estava nas terras baixas naquela manhã. E Orion os levou para longe do vale de Er, mas não viu nenhum veado naquele dia, e nenhum vento trouxe o aroma que os sabujos ansiosos estavam procurando, nem o encontraram escondido em algum gramado ou folhagem. E o entardecer chegou com ele levando os cães de caça para casa, chamando os retardatários com seu chifre,
enquanto o sol se tornava enorme e escarlate, e mais fraco que os ecos de seu chifre, e muito além das terras baixas e da bruma, mas com cada nota clara de prata, ele ouviu as trompas élficas que sempre o chamavam ao entardecer. Com a grande camaradagem de um cansaço incomum, ele e o sabujo chegaram em casa na escuridão sob a luz das estrelas. As janelas de finalmente piscaram para eles o brilho das boas-vindas. Os sabujos foram para seus canis, comeram e se deitaram para dormir um sono satisfatório. Orion foi para o castelo. Ele também comeu e, depois, ficou sentado pensando nas terras baixas e nos sabujos e no dia, com a mente embalada pelo cansaço até o ponto em que descansa além da preocupação. E muitos dias se passaram assim. E, em uma manhã orvalhada, atravessando uma cadeia de colinas, eles viram no sopé um veado se alimentando tarde, quando todos os outros tinham ido embora. Todos os cães de caça começaram a gritar de alegria, o veado pesado se moveu agilmente sobre o gramado, Orion disparou uma flecha e errou. Todas essas coisas aconteceram em um instante. E os sabujos se afastaram, e o vento soprou nas costas deles com uma ondulação, e o veado desapareceu como se cada uma de suas patas estivesse sobre pequenas molas saltitantes. E, a princípio, os sabujos foram mais velozes que Orion, mas ele era tão incansável quanto eles, e tomando caminhos às vezes mais curtos que os deles, continuou perto até os cães chegarem a um riacho, vacilarem e precisarem da ajuda da razão humana. E a ajuda que a razão humana pode dar nesse assunto Orion lhes deu, e logo eles estavam caçando de novo. E a manhã se passou enquanto eles iam de colina em colina, e nunca mais viram o cervo, e a tarde se passou, e os sabujos ainda seguiam cada passo do veado com uma habilidade tão estranha quanto mágica. E, ao entardecer, Orion viu caminhando lentamente pela encosta de uma colina, sobre o gramado grosso que reluzia sob os raios do sol baixo. Ele encorajou os cães, e eles o perseguiram por mais 3 pequenos vales, mas na base do terceiro ele se virou entre as pedras de um riacho e esperou ali pelos sabujos. E eles chegaram latindo ao redor dele, observando seus chifres. E lá eles o derrubaram e o mataram ao pôr do sol. E Orion assoprou o chifre que carregava com grande alegria no coração. Não queria mais do que isso. E, com uma nota de alegria, como se também se regozijassem ou zombassem do seu regozijo, por colinas que ele não conhecia, talvez do outro lado do pôr do sol, as trompas de Elflan responderam. Capítulo 17. O unicórnio aparece sob a luz das estrelas. E o inverno chegou, e embranqueceu os telhados de e toda a floresta e as terras altas. E, quando Orion levou seus sabujos para o campo de manhã, o mundo parecia um livro recém-escrito pela vida, pois toda a história da noite anterior estava exposta em longas linhas na neve. Por aqui a raposa tinha passado e por ali o texugo, e por aqui o cervo vermelho tinha saído da floresta. As trilhas seguiam pelas terras baixas e desapareciam de vista, assim como as ações de estadistas, soldados, cortesãos e políticos aparecem e desaparecem nas páginas da história. Até os pássaros tinham seu registro naqueles despenhadeiros brancos, onde os olhos podiam seguir cada passo de suas garras triplas, até que de repente em cada lado da trilha apareciam 3 pequenas marcas nas quais as pontas de suas penas mais longas sacudiam a neve, e ali a trilha desaparecia completamente. Eram como um grito popular, uma ilusão veemente que aparece em uma página da história por um dia e passa sem deixar nenhum outro registro, exceto aquelas linhas em uma página. E, entre todos esses registros deixados pela história da noite, Orion escolhia a trilha de um grande veado que não tinha passado por ali havia muito tempo e a seguia com sabujos pelas terras baixas até que nem o som de seu chifre pudesse mais ser ouvido em E, sobre uma cordilheira com os sabujos, todos pretos contra os resquícios vermelhos do pôr do sol, o povo de o via voltar para casa. E muitas vezes isso só acontecia quando todas as estrelas estavam brilhando em meio à geada. Muitas vezes, carregava a pele de um cervo vermelho pendurada nos ombros, e os enormes chifres pendiam e balançavam da cabeça dele. E, nessa época, houve um dia em que os homens do parlamento de todos desconhecidos de Orion, se reuniram na forja de Naro. Eles se encontraram depois do pôr do sol, quando todos tinham voltado do trabalho para casa. E, de um jeito sério, Naro entregou a cada um o hidromel preparado com o mel de trevo, e, quando todos tinham chegado, ficaram sentados em silêncio. Naro rompeu o silêncio, dizendo que Alveric não governava mais e que seu filho era o Lorde de contando de novo que antigamente eles esperavam que um soberano mágico governasse o vale e o tornasse famoso e explicando que deveria ser ele. E onde está agora, disse ele, a magia que esperávamos? Pois ele caça o cervo como todos os seus antepassados caçavam e nenhuma magia tocou nele ali. E não há nenhuma novidade. Iot levantou-se para defendê-lo. Ele é tão veloz quanto seus sabujos,
disse ele, e caça do amanhecer ao pôr do sol, atravessa as terras baixas mais distantes e volta para casa sem se cansar. É apenas a juventude, disse Guis. E todos concordaram, exceto Trell. Trell levantou-se e disse, ele conhece os costumes da floresta e a inteligência dos animais, além do saber do homem. Você ensinou a ele, disse Guis. Não há nenhuma magia aqui. Nada disso, disse Naru, é de lá. Assim, eles debateram por um tempo, lamentando a perda da magia pela qual esperavam, pois nunca houve um vale que a história não tocou, nunca houve um vilarejo cujo nome não passasse um tempo nos lábios dos homens. Apenas o vilarejo de Er era totalmente não documentado, nunca um século conheceu além dos arredores daqueles campos. E agora todos os planos que eles fizeram havia muito tempo pareciam perdidos, e eles não viam esperança, exceto no hidromel preparado com o mel de trevo. Por isso, ficaram em silêncio. Mas era uma bebida boa. E, em pouco tempo, novos planos surgiram com clareza em suas mentes, novos esquemas, novos artifícios, e os debates no parlamento de Er fluíram com orgulho. E eles teriam feito um plano e uma política, mas Ot levantou-se de seu assento. Havia, em uma casa construída em sílex no vilarejo de Er, um registro antigo, um volume encadernado em couro, e em certas épocas as pessoas escreviam todo tipo de coisa. A sabedoria dos agricultores sobre a hora de semear, a sabedoria dos caçadores sobre o rastreamento de veados e a sabedoria dos profetas que contavam os costumes da terra. Dali, Ot citou agora 2 versos de uma das páginas antigas dos quais se lembrava, e todo o resto daquela página falava sobre capinar. Esses versos ele disse ao parlamento de Er quando eles se sentaram à mesa com o hidromel, encapuzadas e veladas com suas madeixas noturnas, as moiras hão de trazer o que profeta nenhum é capaz de prever. E assim não planejaram mais, pois suas mentes foram acalmadas por um certo respeito que pareceram encontrar nos versos, ou pode ser que o hidromel fosse mais forte do que qualquer coisa escrita nos livros. O que quer que fosse, ficaram em silêncio apreciando o hidromel. E à luz inicial das estrelas, enquanto o oeste ainda estava enrubescido, eles saíram da casa de Naru de volta para suas próprias casas, resmungando enquanto seguiam por não terem um soberano mágico para governar Er e ansiando pela magia para salvar do esquecimento o vilarejo e o vale que amavam. Eles se separaram um a um conforme chegavam às suas casas. E 3 ou 4 que moravam nos confins do vilarejo, do lado que ficava sob as colinas, ainda não tinham chegado às suas portas, quando, branco e claro sob a luz das estrelas e o que restava do crepúsculo, viram, tenso e exausto, um unicórnio cruzando a planície enquanto era caçado. Eles pararam e contemplaram e protegeram os olhos e acariciaram as barbas e ficaram curiosos. E realmente era um unicórnio branco galopando cansado. E ouviram os latidos dos sabujos de Orion se aproximando. Capítulo 18. A tenda cinza ao entardecer. No dia em que o unicórnio caçado atravessou o vale de Er, Alveric tinha vagado por mais de 11 anos. Por mais de 10 anos, o grupo de 6 andarilhos passou pelos fundos das casas, na fronteira dos campos que conhecemos, e acampou à noite com seus pertences esquisitos pendurados em tristes varas. E embora o caráter romanesco e estranho de sua busca tenha se refletido em todas as coisas ao redor, esses acampamentos pareciam sempre a coisa mais exótica na paisagem, e à medida que a noite ficava mais triste nas redondezas, o romance e o mistério aumentavam. E, apesar de toda a veemência da ambição de Alveric, eles viajaram sem pressa e de modo preguiçoso. Às vezes, em um acampamento agradável, ficavam por 3 dias, depois voltavam a caminhar. Marchavam de 14 a 16 quilômetros e depois acampavam de novo. Um dia, Alveric tinha essa certeza no coração, eles viriam àquela fronteira do crepúsculo, um dia entrariam em Elflan. E, em Elflan, ele sabia que o tempo não era como aqui, encontraria Lyrazel sem envelhecer, sem um sorriso perdido para a ferocidade dos anos, sem uma ruga criada pela destruição do tempo. Essa era sua esperança, e isso conduzia seu estranho grupo de acampamento em acampamento e os animava em volta do fogo no entardecer solitário, e os levava para o norte distante, viajando por toda a fronteira dos campos que conhecemos, onde os rostos de todos os homens se viravam para o outro lado, e os 6 andarilhos passavam despercebidos e ignorados. Apenas a mente de Van hesitava com a esperança, e cada vez mais, a cada ano, sua razão negava a sedução que estava conduzindo os outros. E certo dia ele perdeu a fé em Elflan. Depois disso, seguiu apenas até o dia em que o vento estava carregado de chuva, e todos estavam úmidos e com frio, e os cavalos cansados. Foi aí que ele os deixou. E Hanok o seguiu porque não tinha esperança no coração e desejava se afastar da tristeza. Até que, certo dia em que todos os melros estavam cantando nas árvores dos campos que conhecemos,
sua desesperança o abandonou sob o brilho da luz do sol e ele pensou nas casas aconchegantes e nos redutos dos homens. E logo ele também saiu do acampamento certo fim de tarde e partiu para as terras agradáveis. E agora os 4 que restavam tinham todos o mesmo pensamento e, sob o pano grosso e molhado que penduravam em varas, havia um contentamento profundo nos fins de tarde. Pois Alveric agarrava-se à esperança com toda a força de sua raça, que outrora conquistara era em batalhas antigas e a mantivera por séculos, e nas mentes vagas de Neil e Zend essa ideia crescia forte e madura, como uma flor rara que um jardineiro pode plantar por acaso em um local selvagem e sem cuidados. E THYL cantava a esperança, e todas as suas ilusões selvagens que vagavam após a canção enfeitavam a busca de Alveric com mais e mais enlevo. Assim, todos tinham o mesmo pensamento. E buscas maiores, loucas ou sãs, prosperavam quando isso acontecia, e buscas maiores falhavam quando era o contrário. Eles tinham seguido para o norte por anos passando pelos fundos daquelas casas, e um dia viravam para o leste, para onde um certo aspecto do céu, uma pitada de estranheza ao entardecer ou uma mera profecia de Neil parecessem sugerir a proximidade com Elfland. Nessas ocasiões, viajavam sobre as rochas, que durante todos esses anos ficavam na fronteira dos campos que conhecemos, até Alveric perceber que as provisões para os homens e os cavalos maus levariam de volta às casas dos homens. Então ele se virava de novo, mas Neil os levava mais adiante sobre as rochas, pois seu entusiasmo crescia à medida que eles avançavam, e THYL cantava para eles profetizando sucesso. E Zend dizia que tinha visto os picos e as torres de Elfland, só Alveric era prudente. E assim voltavam para as casas dos homens e compravam mais provisões. E Neil, Zend e THYL tagarelavam sobre a missão, despejando o entusiasmo que ardia em seus corações. Mas Alveric não falava sobre isso, pois tinha aprendido que os homens naqueles campos não falam nem olham na direção de Elfland, embora não tivesse descoberto o motivo. Logo eles seguiam de novo, e o povo que lhes vendia a produção dos campos que conhecemos os observava com curiosidade enquanto caminhavam, como se pensassem que só da loucura ou dos sonhos inspirados pela lua vinha toda a conversa que tinham ouvido de Neil, Zend e THYL. E assim continuavam viajando, sempre em busca de novos pontos para encontrar Elfland, e à esquerda deles sopravam aromas dos campos que conhecemos, o cheiro de lilazes dos jardins das cabanas em maio, e depois o perfume dos espinheiros brancos e em seguida das rosas, até todo o ar estar denso da relva recém-aparada. Ouviam o mugido do gado à esquerda, ouviam vozes humanas, ouviam perdizes chamando, ouviam todos os sons que exalam de fazendas felizes, e à direita sempre havia a terra desolada, sempre as pedras e nunca o gramado nem uma flor. Não tinham mais a companhia dos aldeões, e no entanto, não conseguiam encontrar Elfland. Nesse caso, precisavam das canções de THYL e da esperança certa de Neil. E a conversa sobre a busca de Alveric se espalhou pela terra e alcançou suas perambulações, até que todos os homens por quem passava soubessem sua história, e de alguns ele recebeu o desprezo que alguns homens oferecem àqueles que dedicam todos os seus dias a uma busca, e de outros obteve honra. Mas ele só queria alimentos, e isso comprava quando levavam até ele. E assim eles continuaram. Como coisas lendárias, passaram pelos fundos das casas, armando sua barraca cinzenta e sem forma nos fins de tarde cinza. Chegavam tão silenciosos quanto a chuva e iam embora como brumas fluindo. Havia piadas sobre eles e canções. E as canções superavam as piadas. Por fim, eles se tornaram uma lenda que assombrou aquelas fazendas para sempre. Eram citados quando os homens contavam sobre buscas sem esperança e alimentavam o riso ou a glória, o que quer que os homens tivessem a dar. E o tempo todo o rei de Elfland observava, pois sabia por magia quando a espada de Alveric se aproximava. Ela já tinha perturbado seu reino uma vez, e o rei de Elfland conhecia bem o sabor do ferro de raios quando o sentia no ar. Com isso, ele afastava as fronteiras para longe, deixando toda aquela terra irregular e deserta em Elfland. E, embora não soubesse a duração das jornadas humanas, tinha deixado um espaço que, para atravessar, cansaria um cometa, e se considerava, com razão, seguro. Mas, quando Alveric e sua espada estavam distantes ao norte, o rei dos elfos relaxou a firmeza com a qual tinha afastado Elfland, pois a lua que afasta a maré permite que ela volte de novo, e Elfland voltou correndo como a maré sobre areias planas. Com uma longa faixa de crepúsculo na fronteira, ela flutuava sobre o deserto de pedras, vinha com canções antigas, sonhos antigos e vozes antigas. E, em pouco tempo, a fronteira do crepúsculo se estendia, piscando e reluzindo perto dos campos que conhecemos, como um entardecer interminável de verão que perdurava na Era Dourada. Mas, sombrias e distantes, ao norte, onde Alveric vagava, as rochas ilimitadas ainda se amontoavam na terra desolada,
apenas nos campos dos quais ele, sua espada e seu grupo de aventureiros tinham saído remotamente aquela poderosa enseada de Elflan havia voltado. E assim, tão perto da cabana do correeiro das fazendas de seus vizinhos, a 3 campos de distância, surgiu a terra amontoada e empilhada de maravilhas que os poetas tanto buscam, o tesouro de todas as coisas românticas, e as montanhas élficas contemplavam serenamente a fronteira, como se seus picos azul claros nunca tivessem se movido. E ali os unicórnios se alimentavam ao longo da fronteira, como costumavam fazer, alimentando-se às vezes em Elflan, que é o lar de todas as coisas fabulosas, comendo lírios sob as encostas das montanhas élficas, e às vezes, deslizando pela fronteira do crepúsculo ao entardecer, quando todos os nossos campos estavam quietos, para se alimentar da grama terrena. É por causa desse desejo de grama terrena que eles sentem de vez em quando, como cervos vermelhos nas montanhas das terras altas anseiam uma vez por ano pelo mar, que, por mais fabulosos que sejam por terem nascido em Elflan, sua existência é conhecida entre os homens. O raposo, que nasceu nos nossos campos, também atravessa os limites, entrando na fronteira do crepúsculo em determinadas estações. É daí que ele obtém as histórias românticas com as quais volta aos nossos campos. Ele também é fabuloso, mas apenas em Elflan, assim como os unicórnios são fabulosos aqui. E raramente as pessoas nessas fazendas viam os unicórnios, mesmo ofuscados no crepúsculo, pois seus rostos ficavam sempre virados para longe de Elflan. A maravilha, a beleza, a magia, a história de Elflan eram para mentes que tinham tempo livre para se importar com essas coisas. Mas as colheitas precisavam desses homens, e os animais que não eram fabulosos, e a palha, as sebes e 1000 coisas. No fim de cada ano eles mal venciam a luta contra o inverno. Sabiam bem que, se deixassem um de seus pensamentos se voltar por um instante para Elflan, sua glória logo os atrairia e roubaria todo o seu tempo livre e não haveria tempo para remendar a palha, ou a sebe ou para arar os campos que conhecemos. Orion, porém, atraído pelo som das trompas que tocavam em Elflan ao entardecer e que alguma afinação élfica de seus ouvidos com coisas mágicas o fazia ouvir sozinho em todos aqueles campos, foi com seus sabujos a um campo por onde passava a fronteira do crepúsculo e ali encontrou os unicórnios tarde da noite. E, deslizando ao longo de uma sebe do pequeno campo com os sabujos atrás, ficou entre um unicórnio e a fronteira e os separou de Elflan. Esse era um unicórnio que, com o pescoço reluzente, coberto de manchas de espuma que brilhavam prateadas à luz das estrelas, ofegante, atormentado e cansado, apareceu no Vale de Er, como uma inspiração, como uma nova dinastia para uma terra esgotada de costumes, como a notícia de um continente mais feliz encontrado ao longe por homens que retornavam subitamente de uma aventura no mar. Capítulo 19. 12 anciãos sem magia. Poucas coisas passam por um vilarejo e não deixam assuntos para trás. Nem esse unicórnio. Pois os 3 que o viram passando à luz das estrelas contaram imediatamente aos seus familiares, e muitos deles saíram de casa para contar as boas novas a outros, já que todas as notícias estranhas eram consideradas boas em Er, por causa da falação que geravam, e a falação era necessária para passar a noite quando o trabalho terminava. Assim, eles falaram muito sobre o unicórnio. E, depois de um dia ou 2, na forja de Naro, o parlamento de Er se encontrou de novo, sentado ao lado de canecas de hidromel, discutindo o unicórnio. Alguns se alegraram e disseram que Orion era mágico, porque os unicórnios eram de ascendência mágica e vinham de além de nossos campos. Portanto, disse um deles, ele esteve em terras sobre as quais não nos cabe falar, e é mágico, como todas as coisas que habitam ali. Alguns concordaram e sustentaram que seus planos tinham se concretizado. Mas outros disseram que o animal estava correndo à luz das estrelas, se fosse um animal, e quem poderia dizer que era um unicórnio? E um disse que, à luz das estrelas, era difícil vê-lo, e outro disse que os unicórnios eram difíceis de reconhecer. E assim começaram a discutir o tamanho e a forma desses animais e todas as lendas conhecidas que falavam deles, e não chegaram nem perto de concordar se seu soberano tinha caçado um unicórnio ou não. Até que, finalmente, Naro, vendo que não chegariam à verdade e considerando necessário que o fato fosse estabelecido de um jeito ou de outro para sempre, levantou-se e disse-lhes que havia chegado a hora da votação. Assim, usando o método pelo qual tinham de lançar conchas de várias cores dentro de um chifre que era passado de homem a homem, eles votaram no unicórnio como Naro havia ordenado. E um silêncio caiu, e Naro contou. E foi estabelecido por meio de votação que não havia unicórnio. De um jeito triste, o parlamento de Er viu que seus planos de ter um soberano mágico tinham fracassado. Eram todos anciãos, e com o desaparecimento da esperança que sentiam havia tanto tempo, se voltavam com menos facilidade para planos mais novos do que para o plano que tinham feito tanto tempo antes. O que deviam fazer agora?
eles se perguntaram: como se consegue a magia? O que podiam fazer para que o mundo se lembrasse de Er? 12 anciãos sem magia. Ficaram sentados ali, tomando hidromel, mas nem isso conseguia aliviar sua tristeza. Mas Orion estava com seus sabujos perto daquela grande enseada de Elfland, que jazia ali como uma maré alta, tocando na grama dos campos que conhecemos. Ele foi para lá ao entardecer, quando as trompas soaram claras para guiá-lo, e esperou ali, quieto na beira dos campos, até que os unicórnios ultrapassassem a fronteira. Pois não caçava mais veados. E, enquanto ele passava por esses campos no fim da tarde, as pessoas que trabalhavam nas fazendas o cumprimentavam alegremente. Mas, quando continuou seguindo para o leste, elas falavam cada vez menos com ele, até que, quando se aproximou da fronteira e seguiu, não olharam mais para ele, mas deixaram o caçador e os sabujos à própria sorte. E quando o sol se pôs, ele ficou quieto ao lado de uma sebe que se estendia até a fronteira do crepúsculo, com os cães de caça reunidos sob a sebe, de olho neles para que nenhum ousasse se mover. E os pombos voltavam para casa nas árvores dos campos que conhecemos, assim como os estorninhos gorjeantes, e as trompas dos elfos soavam, a música mágica prateada e clara empolgando o ar gelado, e todas as cores das nuvens mudavam repentinamente. Foi então, à luz fraca, no escurecimento das cores, que Orion observou uma forma branca e indistinta saindo da fronteira do crepúsculo. E foi nesse fim de tarde, no momento em que ele silenciava um sabujo com a mão, bem quando todos os nossos campos escureciam, que um grande unicórnio branco deslizou para fora da fronteira, ainda mastigando lírios que nunca cresceram em nenhum dos nossos campos. Ele chegou, uma brancura sobre patas perfeitamente silenciosas, a 4 ou 5 metros dos campos que conhecemos, e permaneceu ali parado como a luz da lua, e ouviu, ouviu e ouviu. Orion não se mexeu e manteve os sabujos em silêncio com algum poder que tinha ou por alguma sabedoria deles. E em 5 minutos o unicórnio deu 1 ou 2 passos à frente e começou a comer o longo e doce gramado terreno. E, assim que ele se mexeu, outros vieram pela borda azul profunda do crepúsculo, e de repente havia 5 deles se alimentando ali. E Orion continuou parado com os sabujos e esperou. Pouco a pouco, os unicórnios se afastaram cada vez mais da fronteira, atraídos cada vez mais para os campos que conhecemos pelo profundo e rico gramado no qual os 5 pastavam ao entardecer silencioso. Se um sabujo latisse, ou mesmo se um galo atrasado cacarejasse, todas as orelhas se erguiam de uma só vez e ficavam vigilantes, sem confiar em nada nos campos dos homens nem se aventurar muito longe neles. Finalmente, aquele que tinha chegado primeiro pelo crepúsculo ficou tão distante de seu lar mágico que Orion conseguiu correr entre ele e a fronteira, e os sabujos foram atrás. Então, se Orion estivesse brincando com a perseguição, se ele tivesse caçado apenas por um impulso sem propósito e não pelo profundo amor à arte da caça que somente os caçadores conhecem, teria perdido tudo. Seus cães de caça teriam perseguido os unicórnios mais próximos e em um instante estariam do outro lado da fronteira e perdidos, e se os sabujos o seguissem também ficariam perdidos, e todo o trabalho daquele dia não teria dado em nada. Mas Orion levou os sabujos a perseguirem o que estava mais distante, observando o tempo todo para ver se algum deles tentaria perseguir os outros. E apenas um começou a fazer isso, mas o chicote de Orion estava pronto. E assim ele separou a caça de seu lar, e os sabujos pela segunda vez estavam em pleno clamor atrás de um unicórnio. Assim que o unicórnio ouviu as patas dos cães e viu com lampejo de olhar que não conseguiria chegar ao seu lar encantado, lançou-se para frente com um impulso repentino de seus membros e disparou como uma flecha sobre os campos que conhecemos. Quando chegou a sebes, não pareceu unir os membros para saltar, mas sim deslizar sobre elas com músculos imóveis, galopando de novo quando tocou no gramado mais uma vez. Naquela primeira corrida, os sabujos ficaram muito à frente de Orion, e isso permitiu que ele conduzisse o unicórnio sempre que este tentava se voltar para a Terra Mágica, e nessas viradas ele se aproximava de novo dos sabujos. E, na terceira vez que Orion desviou o unicórnio, ele galopou imediatamente e seguiu sobre os campos dos homens. O grito dos sabujos atravessou a calma do fim da tarde como uma longa ondulação sobre um lago adormecido, seguindo o caminho invisível de um estranho mergulhador. Naquele galope reto, o unicórnio ficou tão à frente dos sabujos que logo Orion só o via de longe, uma mancha branca se movendo ao longo de uma encosta no crepúsculo. Então ele chegou ao topo de um vale e sumiu de vista. Mas aquele forte aroma misterioso que conduzia os sabujos como uma canção continuou claro no gramado, e eles não pararam nem vacilaram, exceto por um momento nos riachos. Mesmo ali, o olfato determinado dos sabujos captou o aroma mágico antes de Orion aparecer para ajudá-los. E, à medida que a caçada prosseguia, a luz do dia enfraqueceu até o céu estar todo preparado para a vinda das estrelas.
E uma ou duas estrelas apareceram, e uma bruma subiu dos córregos e espalhou todo o branco sobre os campos, de modo que eles não conseguiriam ver o unicórnio mesmo se ele estivesse bem perto. As próprias árvores pareciam dormir. Eles passaram por casinhas solitárias, protegidas por olmos, escondidas por altas sebes de teixo daqueles que vagavam pelos campos, casas que Orion nunca tinha visto nem conhecido até que o percurso inesperado desse unicórnio de repente levasse até suas portas. Os cães latiram quando eles passaram e continuaram latindo por muito tempo por causa daquele aroma mágico no ar, da agitação e da voz da matilha lhes dizendo que alguma coisa estranha estava acontecendo. No início, latiram porque teriam compartilhado o que estava acontecendo e depois para divertir a seus senhores sobre a estranheza. Latiram durante todo o anoitecer. E uma vez, ao passarem por uma casinha em uma concentração de velhos espinheiros, uma porta se abriu de repente e uma mulher ficou olhando para vê-los passar. Ela não podia ter visto nada além de formas cinzentas, mas Orion, no momento em que passou, viu todo o brilho da casa e a luz amarela escapando para o frio. O calor alegre o animou, e ele teria descansado um pouco naquele pequeno oásis humano nos campos solitários, mas os sabujos continuaram, e ele o seguiu, e os que estavam nas casas ouviram seu grito passar como o som de uma trombeta cujos ecos desaparecem entre as colinas mais distantes. Um raposo ouviu-o chegar, ficou quieto e prestou atenção. No início, ficou perplexo. Depois captou o cheiro do unicórnio e tudo ficou claro para ele, pois sabia pelo aroma mágico que era algo vindo de Elfland. Mas, quando as ovelhas captaram o aroma, ficaram aterrorizadas e correram amontoadas até não conseguirem mais correr. O gado acordou do sono com um salto, olhou de um jeito sonhador e ficou fascinado, mas o unicórnio passou no meio deles e se afastou, como uma brisa perfumada de rosas que se desgarrou dos jardins do vale para as ruas de uma cidade desliza pelo tráfego barulhento e desaparece. Logo todas as estrelas estavam contemplando aqueles campos tranquilos pelos quais a caçada passava com sua exultação, uma linha de vida veemente cortando o sono e o silêncio. E agora o unicórnio, embora estivesse bem distante, já não se adiantava um pouco a cada sebe. Pois, a princípio, ele não perdia mais ritmo ao cruzar uma sebe do que um pássaro perde ao passar por uma nuvem, enquanto os grandes sabujos se esforçavam para passar pelas brechas que encontravam ou se deitavam de lado e se esgueiravam por entre os caules dos arbustos. Mas agora ele reunia suas forças com mais esforço a cada sebe, e às vezes resvalava no topo da sebe e tropeçava. Estava galopando mais devagar também, pois era uma jornada como nenhum unicórnio tinha feito na profunda calma de Elfland. E algo dizia aos cães de caça cansados que eles estavam se aproximando. E uma nova alegria se instalava em suas vozes. Atravessaram mais algumas sebes pretas e ali surgiu diante deles a escuridão de uma floresta. Quando o unicórnio entrou na floresta, a voz dos sabujos estava clara em seus ouvidos. Um par de raposas o viu indo devagar e correu ao lado dele para ver o que aconteceria com a criatura mágica que vinha de Elfland até eles cansada. Um de cada lado elas corriam, mantendo o ritmo lento e observando, e não tinham medo dos sabujos, apesar de ouvirem seus gritos, pois sabiam que nada que seguisse aquele perfume mágico desviaria ao ver uma coisa terrena. Então ele seguiu cansado pela floresta, e as raposas o observaram com curiosidade por todo o caminho. Os sabujos entraram na floresta e os grandes carvalhos ecoaram o som deles, e Orion seguiu com uma velocidade permanente que pode ter obtido dos nossos campos ou que pode ter vindo a ele pela fronteira de Elfland. A escuridão da floresta era intensa, mas ele seguiu o latido dos sabujos, e com aquele perfume maravilhoso para guiá-los, eles não precisavam enxergar. Não vacilaram em nenhum momento enquanto seguiam aquele aroma, apenas continuaram pelo crepúsculo e sob a luz das estrelas. Não era como nenhuma caça raposas ou veados, pois uma raposa cruza o caminho de outra raposa e um veado pode passar por um bando de veados e corças. Até um rebanho de ovelhas deixa os sabujos confusos cruzando o caminho que estão seguindo. Mas esse unicórnio era a única coisa mágica em todos os nossos campos naquela noite, e seu cheiro era inconfundível sobre a grama terrena. Um aroma ardente e pungente de encantamento entre as coisas do cotidiano. Eles o caçaram pela floresta e desceram até um vale, as duas raposas com ele e ainda observando. O unicórnio levantava as patas com cuidado enquanto descia a colina, como se seu peso os machucasse ao descer a encosta, mas seu ritmo era tão rápido quanto dos sabujos enquanto desciam. Então ele atravessou brevemente o canal do vale, virando à esquerda assim que desceu a colina. Mas os animais o alcançaram e ele se virou para a encosta oposta. Já não era capaz de esconder o seu cansaço, algo que todas as criaturas selvagens escondem até o fim. Ele se esforçava a cada passo como se suas pernas arrastassem o corpo de um jeito pesado. Orion o viu da encosta oposta. E, quando o unicórnio chegou ao topo, os sabujos estavam logo atrás,
de modo que de repente ele girou o chifre único e ficou diante deles ameaçando. Os sabujos latiram ao redor, mas o chifre balançava e se curvava com uma graça tão ligeira que nenhum sabujo conseguiu pegá-lo. Eles reconheciam a morte quando a viam e, por mais ansiosos que estivessem para capturá-lo, afastaram-se com um pulo daquele chifre reluzente. Orion chegou com seu arco, mas não atirou, talvez porque fosse difícil passar uma flecha com segurança pela matilha, talvez por um sentimento que temos hoje e que não é novidade entre nós, de que isso era injusto com o unicórnio. Em vez disso, sacou uma espada velha que estava carregando, avançou por entre os sabujos e atacou o chifre mortal. E o unicórnio arqueou o pescoço, e o chifre tocou em Orion, e, por mais cansado que o unicórnio estivesse, ainda havia uma força poderosa naquele pescoço musculoso para dar o golpe que visava, e Orion mal conseguiu desviar. Ele atacou a garganta do unicórnio, mas o grande chifre afastou a espada e se lançou de novo sobre Orion. Mais uma vez, Orion aparou a investida com todo o peso do braço e teve apenas alguns centímetros de sobra. Ele atacou de novo a garganta, e o unicórnio aparou o golpe da espada quase com desprezo. De novo e de novo o unicórnio mirava bem no coração de Orion. O enorme animal branco se adiantou, forçando Orion a recuar. Aquele gracioso pescoço curvado, com seu arco branco de músculo rígido acionando o chifre mortal, estava cansando o braço de Orion. Mais uma vez ele atacou e falhou. Viu o olho do unicórnio brilhar com maldade sob a luz das estrelas, viu diante de si o arco temerário e todo branco de seu pescoço e soube que não conseguiria mais desviar de seus pesados golpes, e então o sabujo mordeu a parte da frente do ombro direito. Nenhum instante se passou antes que muitos outros cães de caça saltassem em cima do unicórnio, cada um com um local escolhido para morder, e parecia uma multidão rolando e arfando ao acaso. Orion não atacou mais, pois muitos sabujos de uma só vez estavam entre ele e a garganta do inimigo. Gemidos horríveis vieram do unicórnio, sons que não são ouvidos nos campos que conhecemos, e de repente não havia nenhum som, a não ser o profundo rugido dos sabujos que rosnavam sobre a maravilhosa carcaça enquanto se afundavam no sangue fabuloso. Capítulo 20. Um fato histórico. Por entre os sabujos cansados revigorados com fúria e triunfo, Orion se aproximou com seu chicote e os afastou do monstruoso corpo morto, e fez o chicote vibrar em um amplo círculo, enquanto, com a outra mão, pegou a espada e cortou a cabeça do unicórnio. Ele também pegou a pele do longo pescoço branco e a carregou pendurada na cabeça. Enquanto isso, os sabujos latiam e corriam ansiosos, um a um, até aquela carcaça mágica, sempre que um deles via uma chance de escapar do chicote, de modo que demorou muito para Orion receber seu troféu, pois teve que trabalhar tanto com o chicote quanto com a espada. Por fim, ele o pendurou por uma tira de couro sobre os ombros, o grande chifre apontando para cima e à direita por trás da cabeça dele, e a pele manchada pendendo nas costas. E, enquanto organizava isso, ele permitiu que seus sabujos atacassem o corpo de novo e provassem aquele sangue maravilhoso. Então ele o chamou e tocou uma nota no chifre e voltou devagar para casa, na direção de e todos o seguiram. E as duas raposas se levantaram para provar o sangue curioso, pois estavam sentadas esperando por isso. Enquanto o unicórnio subia a última colina, Orion sentiu tanto cansaço que mal poderia ter ido um pouco mais longe, mas, agora que a cabeça pesada pendia de seus ombros, todo o seu cansaço se fora, e ele pisava com uma leveza como a que tivera pela manhã, pois este era seu primeiro unicórnio. E seus sabujos pareciam revigorados, como se o sangue que tinham lambido tivesse algum poder estranho, e voltaram para casa de um jeito desordenado, saltando e correndo à frente como se tivessem acabado de ser soltos dos canis. Assim, Orion voltou para casa passando pelas terras baixas à noite, até que viu o vale diante de si cheio da fumaça de onde uma luz tardia estava queimando na janela de uma de suas torres. E, descendo a encosta por caminhos familiares, ele levou os sabujos para os canis, e, pouco antes de o amanhecer tocar no topo das colinas, ele assoprou o chifre diante do portão secundário. E o guardião idoso do portão, quando o abriu para Orion, viu o grande chifre do unicórnio balançando acima de sua cabeça. Esse era o chifre que, anos depois, foi enviado como presente do Papa ao rei Francis. Benvenuto Cellini fala disso em suas memórias. Ele conta que o Papa Clemente mandou chamá-lo, junto com um certo Tobibia, e ordenou que projetassem uma armação para um chifre de unicórnio, o melhor já visto. Julgue então o deleite de Orion quando o chifre do primeiro unicórnio que ele matou foi considerado, gerações mais tarde, o melhor já visto, e em nada menos que uma cidade como Roma, com todas as oportunidades de adquirir e comparar essas coisas. Pois inúmeros desses chifres curiosos devem ter estado disponíveis para o Papa ter considerado o presente como o melhor já visto,
mas nos dias mais simples da minha história a raridade do chifre era tão grande que os unicórnios ainda eram considerados fabulosos. O ano do presente ao rei Francis foi por volta de 1530, sendo o chifre montado em ouro, e o contrato foi feito com Tobibia, e não com Benvenuto Cellini. Menciono a data porque existem pessoas que pouco se importam com uma narrativa se esta não for aqui e ali apoiada pela história, e que mesmo na história se importam mais com os fatos do que com a filosofia. Se algum desses leitores tiver seguido a sorte de Orion até agora, estará neste momento faminto por uma data ou um fato histórico. Quanto à data, dou-lhe 1530. Quanto ao fato histórico, seleciono o presente generoso registrado por Benvenuto Cellini, porque pode ser que, bem quando chegou aos unicórnios, esse leitor possa ter se sentido mais distante da história e ficado mais solitário neste momento por desejar coisas históricas. Como o chifre do unicórnio saiu do castelo de Er, por quais mãos passou e como finalmente chegou à cidade de Roma, certamente daria outro livro. Mas tudo que preciso dizer agora sobre esse chifre é que Orion levou a cabeça inteira a Trell, que tirou a pele, lavou-a e ferveu o crânio por horas, substituiu a pele e estufou o pescoço com palha, e Orion colocou bem no meio de todas as cabeças penduradas no salão alto. E o boato ecoou por Er tão veloz quanto os unicórnios galopam, falando desse belo chifre que Orion havia conquistado. E assim o parlamento de Er se encontrou de novo na forja de Naro. Eles se sentaram à mesa para debater o boato, e outros além de Trell tinham visto a cabeça. E, a princípio, para o bem das antigas divisões, alguns consideraram que não havia unicórnio. Eles beberam o delicioso hidromel de Naro e argumentaram contra a existência do monstro. Mas, depois de um tempo, se o argumento de Trell os convenceu ou, o que é mais provável, eles se renderam à generosidade que surgiu como uma bela flor no hidromel suave, qualquer que fosse o argumento daqueles que se opunham ao unicórnio esmoreceu. Quando a votação foi feita, foi declarado que Orion tinha matado um unicórnio, que ele caçara aqui e era proveniente de fora dos campos que conhecemos. E com isso todos se alegraram, pois viram finalmente a magia pela qual ansiavam e que tinham planejado tantos anos antes, quando todos eram mais jovens e tinham mais esperança em seus próprios planos. E, assim que a votação terminou, Naro buscou mais hidromel, e eles beberam de novo para marcar a feliz ocasião, pois a magia, disseram, finalmente tinha chegado a Orion, e um futuro glorioso certamente esperava por Er. E o salão comprido e as velas e os homens amigáveis e o profundo conforto do hidromel permitiram que eles avançassem um pouco no tempo e enxergassem um ano adiante, vendo as glórias vindouras brilhando um pouco ao longe. E falaram de novo dos dias, mais próximos agora, quando as terras distantes ouviriam falar do vale que eles amavam. Falaram de novo sobre a fama dos campos de Er indo de cidade em cidade. Um elogiava o castelo, outro, seus enormes e profundos despenhadeiros, outro o próprio vale, escondido de todas as demais terras, outro, as queridas casas pitorescas construídas por um povo antigo, outro, a imensidão da floresta que se estendia no horizonte, e todos falavam da época em que o mundo inteiro deveria ouvir tudo isso por causa da magia que havia em Orion, pois eles sabiam que o mundo tem um ouvido rápido para magia e sempre se volta para o maravilhoso, mesmo se o maravilhoso estiver quase dormente. Suas vozes eram altas, louvando a magia, falando de novo do unicórnio, glorificando o futuro de Er, quando de repente o Frei apareceu na porta. Ele estava ali, usando sua longa túnica branca com adornos em malva, com a noite atrás de si. Quando eles olharam, à luz das velas, deu para ver que ele estava usando um emblema em uma corrente de ouro em volta do pescoço. Naro lhe deu as boas-vindas, alguns levaram uma cadeira até a mesa, mas ele os ouvirá falando do unicórnio. Ergueu a voz de onde estava e se dirigiu a eles. Malditos sejam os unicórnios, disse ele, e todos os seus costumes e todas as coisas que são mágicas. No pavor respeitoso que mudou repentinamente a sala tranquila, um deles gritou, Mestre, não nos amaldiçoe. Meu bom Frei, disse Naro, não caçamos nenhum unicórnio. Mas o Frei levantou a mão contra os unicórnios e os amaldiçoou mesmo assim. Malditos sejam os chifres deles, exclamou, e o lugar onde moram, e os lírios dos quais se alimentam, malditas sejam todas as canções que falam deles. Malditos sejam todos eles com tudo que habita além da salvação. Fez uma pausa para permitir que eles renunciassem aos unicórnios, parado na porta, olhando carrancudo para o salão. E eles pensaram na elegância da pele do unicórnio, na rapidez, na graciosidade do pescoço e na beleza sombria galopando quando passou por Er ao entardecer. Pensaram no chifre robusto e respeitável, lembraram-se de canções antigas que falavam dele. Ficaram sentados em um silêncio incômodo e não renunciaram ao unicórnio. E o Frei soube o que eles pensavam e levantou a mão de novo,
clara a luz das velas com a noite atrás. Maldita seja a velocidade deles, disse ele, e a pele branca e elegante. Maldita seja a beleza e tudo que eles têm de magia e tudo que passeia por riachos encantados. E ainda assim ele viu nos olhos dos homens um amor persistente por aquelas coisas que ele proibia e, portanto, não parou. Levantou a voz ainda mais alto e continuou, com os olhos sérios grudados nos rostos perturbados. E malditos sejam trolls, elfos, duendes e fadas sobre a terra, e hipogrifos e pégasos no ar, e todas as tribos dos sereianos no fundo do mar. Nossos ritos sagrados os proíbem. E malditas sejam todas as dúvidas, todos os sonhos diferentes, todas as ilusões. E da magia todos os verdadeiros povos devem se afastar. Amém. Ele se virou de repente e saiu para a noite. Um vento pairou sobre a porta e a abateu. E o grande salão na forja de Naro voltou a ficar como estava alguns instantes antes, mas o estado de espírito suave parecia entorpecido e sombrio. E então Naro falou, levantando-se à ponta da mesa e quebrando a melancolia do silêncio. Fizemos nossos planos, disse ele. Há muito tempo depositamos nossa fé na magia, a ponto de agora termos que renunciar às coisas mágicas e amaldiçoar nossos vizinhos, o povo inofensivo além dos campos que conhecemos e as belas coisas do ar e as amantes dos marinheiros mortos que vivem no fundo do mar? Não, não, disseram alguns. E tomaram mais um trago de hidromel. Um deles levantou-se com um chifre de hidromel erguido, depois outro e mais outro, até que todos estavam de pé em volta da luz das velas. Magia! Gritou um deles. E, ao mesmo tempo, o restante adotou seu grito até que estivessem todos gritando magia. No caminho de volta para casa, o Frei ouviu aquele grito de magia, fechou melhor seu manto sagrado e segurou seus objetos sagrados, recitando um feitiço que o mantinha protegido contra demônios repentinos e coisas duvidosas da bruma.